agora mais um webinar, Go Learning, e hoje o nosso tema vai ser inteligência artificial na educação. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, a sala já está bem cheinha, acho que deve ter mais gente chegando. E aí eu queria, de repente, ouvir de vocês querem aguardar mais um pouquinho, pelo menos até mais uns 3 minutinhos, umas 7h10, ou a gente já começa? Respondam para mim aí no chat, por favor. O Rangel que vai conduzir esse webinar, acho que ele já está por aqui. Rangel, só não estou te vendo ainda, tá? Se já quiser ir abrindo sua câmera. Oi, Sandra. Vou abrir aqui já. Estão Tá, me ouvindo? estou te ouvindo bem já. Ô, Gustavo, preciso que você libere a câmera e o compartilhar, por favor. A Flaviana está colocando, para a gente aguardar até mais 7h10. Então, é o tempo que o Rangel está aqui habilitando a câmera dele e carregando a apresentação, tá? Bom, gente, o Rangel, ele é o diretor de inovação e tecnologia, corrija se eu estiver errada, Rangel, da Keeps Learning. Keeps Learning eu costumo dizer que é uma empresa que traz soluções inteligentes para quem trabalha com educação corporativa, né? Eles ficam lá em Florianópolis, em Santa Catarina. O Rangel acho que está em Floripa hoje, né, Rangel? Eu estou falando com vocês aqui de Vitória, no Espírito Santo. Tudo certo aí, Rangel? Oi, Sandra. Tudo? Eu só não estou conseguindo compartilhar, mas pode fazer a introdução. Então, tá bom. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rangel num evento que eu fui em dezembro, início de dezembro, em São Paulo, sobre educação, universidades corporativas. E o Rangel apresentou lá, falou um pouco sobre inteligência artificial na educação corporativa, achei o tema bem interessante. E eu acredito que hoje vocês vão ter também essa oportunidade de aprender bastante com ele. A inteligência artificial, né, é o assunto do momento. A inteligência artificial hoje em dia está em todas as áreas. Eu até postei essa semana no blog EAD em Pauta sobre a Microsoft, né, que lançou uma plataforma de ensino só com cursos sobre inteligência artificial. São 12 módulos, mais ou menos, só sobre inteligência artificial. Então, é bom, né, a gente começar a se inteirar desse assunto, porque eu digo, não vou dizer que isso é o futuro, eu vou dizer que isso já é o agora, né? E eu espero que vocês, então, aproveitem esse evento de hoje. A gente vai sortear, né, ao final desse webinar, o livro As 6 Disciplinas. Acho que eu tenho ele aqui, deixa eu ver. As 6 Disciplinas, esse livro aqui, não é isso? Gustavo, corrija se eu estiver errada. A gente vai sortear para os participantes que ficarem, que resistirem bravamente a esse webinar até o final. Eu falei desse livro no último webinar sobre educação corporativa, e a gente vai falar dele mais vezes nos próximos encontros nossos, né, Gustavo? Porque esse livro realmente serve de base para muitas ações que a gente faz na área de educação, tá bom? Arlete, você quer esse livro, né, Arlete? Todo mundo quer, esse livro é muito bom. Bom, então, Rangel, você já pode habilitar sua câmera. Tá bom. Vou passar para você conduzir esse webinar. E lembrando a todos, pessoal, que assim, é um bate-papo, tá? Então, vocês podem interagir aqui via chat, pode solicitar aí a palavra, né, o microfone, se precisar, que aí o Gustavo, que está também acompanhando com a gente aqui, ele habilita para vocês, tá bom? E vamos fazer desse encontro de hoje realmente uma troca, um bate-papo bem descontraído, tá bom? Estou passando para você, Rangel. Valeu, Sandra. Acho que eu vou precisar que você desligue a tua câmera para eu conseguir habilitar a minha. Agora foi. Só um minutinho. Não estou conseguindo habilitar a tela. Agora foi. Pronto. Só um comentário rápido.
Pessoal, assim que o Rangel carregar a apresentação dele, vocês conseguem manipulá-la, né? Movê-la para onde vocês quiserem e aumentar também, para facilitar a visualização, tá? Então, se vocês clicarem aí nas setinhas que tem na lateral inferior direita da tela, tem duas setinhas, vocês conseguem aumentar a apresentação e movê-la para o centro, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, como ficar melhor para vocês. Beleza, vamos começar, pessoal? Pode começar, né? Acho que está todo mundo ali. Bom, boa noite. Acho que a Sandra já falou um pouquinho aí do que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai tratar de um tema bem importante. Acho que em todas as áreas da economia, todos os setores produtivos, vem se falando muito sobre inteligência artificial, principalmente pelos impactos que essa tecnologia irá causar nos próximos anos em todas essas indústrias, e a inteligência artificial não poderia ser diferente para a área de educação. E principalmente também para a área de RH, que a gente está muito interligado com essa questão do desenvolvimento de pessoas, né? Então, se estima-se que até 2030 a gente vai ter um grande impacto nas nossas vidas, principalmente na questão da forma como que a gente trabalha, na forma como a gente cuida da nossa saúde, como cuida dos nossos filhos, e também a forma como a gente aprende terá que ser reinventada. A gente vai ter mudanças significativas nesse mercado de trabalho, principalmente com a crescente de robôs, sistemas inteligentes assumindo postos de trabalhos agora não tão menos qualificados como antes, né? Trabalhos até mais qualificados que a gente achava antes impossíveis serem substituídos por inteligência artificial. Hoje a gente vem percebendo que já é uma realidade e vem acontecendo isso. Então, o trabalho nosso é começar agora a descobrir formas de ajudar as pessoas, né? De ajudar as pessoas que vão entrar dentro das nossas empresas, que vão começar a trabalhar, principalmente a nossa empresa, que vai ter que se adaptar, né? As empresas que a gente trabalha vão ter que se adaptar de uma forma muito rápida todas essas mudanças. Isso aí será um grande diferencial competitivo para todos nós. Então, deixa eu passar o slide. Bom, só falando um pouquinho de mim, acho que a Sandra falou bastante. Eu sou um sócio fundadores da Kips, né? Trabalho com a parte de tecnologia e inovação. Tenho mais de 18 anos ali de experiência em software, né? Minha área é computação, não sou educador, mas a gente é apaixonado pela área, gosta muito dessa questão da educação e educação corporativa principalmente, porque a gente consegue enxergar o quanto isso muda o ponteiro nas nossas ações, né? Então a gente vem trabalhando muito ao longo dos anos nisso. E vamos lá, o que é, né, a inteligência artificial? O que a gente entende por inteligência artificial, né? O o mundo vem falando, as pessoas vêm conversando sobre inteligência artificial. Ou melhor, né, o que a gente pode esperar do futuro com inteligência artificial? E é engraçado, eu sou uma pessoa que gosto muito de cinema, acho que todos aqui também acabam gostando, e é engraçado ver como que as coisas evoluem através da lente dos filmes, né? Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, a gente não tinha muita ideia do que seria essa tal de inteligência artificial, como que seria a robotização ao longo da vida nossa, ao longo dessa nossa jornada. E os filmes começaram a retratar muito essa questão de o robô como algo maligno, como algo muito ruim. E essa era a visão que era passada e foi a visão que a gente aprendeu. Isso muito se dá pelo fato do que a gente tinha muito pouco conhecimento para onde essa área ia ir, né? De que forma que essa área ia evoluir, como que a gente ia como que a gente ia conviver com toda essa inovação tecnológica que estava por vir. Só que se os anos se passaram e o cinema também evoluiu junto com a tecnologia, não o cinema, mas a concepção, a ideia de como se vê a tecnologia tal da inteligência artificial. E aí hoje a gente começa a ver que, além do entendimento do cinema, as pessoas começaram a entender um pouquinho melhor para que serve essa tecnologia e começou a ser retratado de uma forma bem diferente. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, dois filmes, né? Na verdade, são duas séries do Netflix. Uma chama-se Altered Carbon,
É bem viagem realmente assim a série, mas é legal para vocês entenderem o porquê que eu trouxe ela, e o outro é o Black Mirror, mas a primeira, por que que eu trouxe essa série como referência para a gente entender o que está acontecendo. É muito legal, não pela série em si, mas por esse personagem ali que está caracterizado ali na foto, na imagem, né? Ele é o dono de um hotel, o recepcionista de um hotel também, e ele não é o mocinho, ele não é o ator principal da história, mas é muito legal que durante a série a gente descobre, né, que na verdade ele não é uma pessoa, ele é justamente uma inteligência artificial personificada em uma pessoa, né, que cuida de um hotel, que gerencia todo esse hotel, que inclusive é o dono do próprio hotel, né? Então a gente começa a se perguntar: será que lá no futuro a gente vai começar a ter esse tipo de situação acontecendo? Talvez o dono do hotel é muito difícil, mas ele sendo, né, uma inteligência artificial, cuidando do hotel, cuidando de toda a parte que hoje um atendente, um assistente estaria cuidando ali, não, um recepcionista estaria cuidando, isso vai ser muito fácil de ser substituído. Então é legal, né, mostrar que agora o nosso entendimento, as nossas preocupações com a inteligência artificial estão muito mais reais, né, retratadas de uma forma muito mais reais do que antigamente. A gente sabe que aquele que foi retratado lá no Exterminador, aqueles outros filmes lá, aquele questão dos robôs, é que lá não vai existir, muito dificilmente. Mas isso já está acontecendo, né? Outro filme muito legal, outra série muito legal, Black Mirror, para quem gosta, ele trata muito daí da questão ética e moral do uso de tecnologias e, óbvio, né, em vários dos seus episódios, ele trata muito da questão da inteligência artificial. Então você vê que a gente estava discutindo coisas no passado que não tinha muito a ver com a relação ao que poderia acontecer, e hoje a gente já começa a discutir coisas mais profundas com relação às mudanças no mercado de trabalho, nas relações humanas, quando se tange a questão da inteligência artificial. Então a verdade é que as máquinas já estão aí, né? Então a gente, né, a primeira imagem lá, The Machines Are Coming, mas na verdade a gente já vem convivendo com as máquinas há muito mais tempo do que a gente imagina. A gente só não estava dando tanta relevância, talvez, a toda essa discussão, esse buzzword da inteligência artificial, que isso ganhou realmente um aspecto mais relevante nos últimos anos, mas a gente já vem convivendo com isso, com máquinas mais autônomas, com máquinas inteligentes, produzindo, substituindo postos de trabalho, enfim. Isso é tão verdade, né, que daí a gente traz esse quadro, assim, quero, né, tentar contextualizar um pouquinho da história para vocês da inteligência artificial, né, onde que nasceu. Isso começou lá em 1956 com um cara chamado John McCarthy, um britânico, e ele foi a primeira vez que foi cunhado o termo inteligência artificial. Só que muito antes disso, em 1950, a gente já tinha lá o próprio Alan Turing fazendo algumas coisas com algoritmos para decifrar criptografias, para decifrar códigos, enfim, aquilo ali já era o princípio, né? Então, antes disso, antes de 1956. E aí a gente foi evoluindo, em 1969 já demorou um pouquinho, a gente teve nosso primeiro robô, em 1997, olha quanto tempo se pulou para a gente começar a ter uma máquina conseguindo superar a inteligência de um ser humano, né? Que foi em 1997, o Deep Blue da IBM conseguiu vencer o Kasparov num jogo de xadrez. Depois, lá em 2002, pulou um pouquinho, a gente teve os primeiros produtos comercialmente viáveis, né? Que se utilizavam inteligência artificial. Então, aqui a gente já está falando, por exemplo, daqueles robôs aspiradores, né? Que a gente utiliza em casa, que tem algumas pessoas que têm, aquilo lá usa inteligência artificial por trás para poder fazer o mapeamento, entender onde ele tem que parar, começar e voltar, né? E aí a gente olha que de 2005 a 2018, a gente deu um salto quase que exponencial em tecnologias e inovações que a gente teve com inteligência artificial. Né? E o que eu gosto de chamar a atenção nesse quadro aqui? Que de 1956 até 2005, praticamente, a gente não teve quase nada de uma evolução palpável, comercializável, aplicável de verdade. Né? E para a gente aqui, de 2015, 2005 a 2018, em apenas 13 anos, o salto foi exponencial de uma forma que a gente superou todos esses outros 40 anos para trás, muito mais do que a gente imaginava. Isso a gente acha, né, que a gente acredita que a gente só está no começo ainda. Então, veja quanta coisa evoluiu e na velocidade que isso foi evoluindo. Teve vários fatores, né, tecnológicos falando.
a melhoria dos processadores, o aumento da massa de dados, porque hoje só existe inteligência artificial porque existe dados, né? Existe informação. Se não existisse isso, a gente não teria como ter essa evolução toda na área de inteligência artificial. Mas veja que a gente conseguiu evoluir muito, né, num curto período de tempo em relação ao que já tinha antes, né, antes de 2005. Isso tudo se dá por causa desses caras ali. A gente às vezes fica falando, né, algoritmos, e o pessoal, o que é esse algoritmo? Né? É pegável? A gente consegue palpar ele? Não, não consegue. Né? O algoritmo hoje é, é a base toda da inteligência artificial, então tudo que roda, né, que a gente está falando de algoritmo, de inteligência artificial, a gente está falando simples e puramente de algoritmos, que são instruções. Só que esses algoritmos são diferentes, são algoritmos que aprendem, são algoritmos que, com uma determinada massa de dados, eles conseguem entender o comportamento de uma determinada situação ou de um problema e sugerir problemas, soluções, tomar decisões. Então, esses algoritmos hoje eles estão evoluindo com uma velocidade muito grande. E mais do que isso, esses algoritmos estão virando commodities, né? Já não se trata mais de uma inovação apenas, não se trata mais de uma companhia com um P&D gigante que vai ter que usar ou usufruir. Hoje os algoritmos eles estão disponíveis nessas plataformas de cloud, qualquer empresa pode utilizar para qualquer tipo de solução. Então você vai lá, escolhe, você tem um problema, acha um algoritmo nessas plataformas, você consegue utilizar aquilo ali já pronto. Né? Então por isso que eu falo que essa questão do algoritmo ele já está virando uma commodity. Hoje você não precisa mais pensar muito, eu preciso desenvolver isso. Já vai ter muitos algoritmos prontos para resolver talvez um problema que você já tenha, justamente utilizando inteligência artificial. Né? Então, aqui um pouquinho de definição, né? O que são os algoritmos? Nada mais é do que algo que se propõe a simular uma capacidade humana de raciocinar, perceber. Essa frase aqui é importante, essa parte, né? Tomar decisões, porque antes a gente achava que os algoritmos só iriam fazer, executar atividades que a gente programasse ele. Hoje a gente está percebendo que eles já começam a ter algoritmos que tomam decisões para nós, para resolver problemas de formas mais autônomas. Então, falando um pouco nessa questão do que eles vão substituir, né, do impacto no mercado de trabalho, você veja que essa notícia é de 2012, né, não é uma notícia recente, e lá em 2012 a gente já tinha ali a Foxconn, né, uma das maiores fabricantes ali, quem tem Apple provavelmente foi fabricado lá, né, fabrica para quem tem iPhone, né, fabrica Apple, fabrica várias componentes de computador. Eles substituíram vários trabalhadores, e olha que lá na China o custo hora de um trabalhador custa $5, é muito barato, né, comparado em relação aos outros países, mas para eles se tornarem mais competitivos ainda, eles substituíram por robôs que fazem o mesmo trabalho que esses trabalhadores chineses a $1 a hora. Né? Então você vê que essa revolução da substituição da força de trabalho já tem acontecendo há muito tempo, né? Estamos aqui uma notícia de 2012. A própria Google, ela já tem esse carinha aí, que é o Kiwi, né? O Kiwi é um robozinho que hoje você faz uma compra na Amazon, essa compra ela já bate no servidor, já dispara uma mensagem para esse cara, ele já sabe onde estão, né, a mercadoria, ele já sabe separar a mercadoria e deixar prontinho no despacho ali só para o caminhão vir retirar e fazer a entrega para você. Hoje já existe mais de 45 mil desses nos WMS da Amazon, né? E eles calcularam que hoje melhorou a eficiência em mais de 50% da operação deles quando eles adotaram os Kiwis. Então, ou seja, realmente as empresas estão preocupadas cada vez mais em tornar suas operações mais produtivas e, para isso, trazendo esse tipo de tecnologia para suas operações. E aí, falando um pouco mais sobre outras áreas, né? A gente preocupado, muitas vezes aí o Trump preocupado com imigração, etc. Mas a gente nem está falando mais tanto de imigração, não precisamos pensar em problemas tão do ser humano, né? A gente tem outros problemas muito maiores, que é a questão da automação. Estima-se que, por exemplo, em 2030, se eu não me engano, menos de 2% da população estará trabalhando no campo. Né? Menos de 2% da população. Só que a gente ainda tem uma população mundial muito grande a ser alimentada. E a gente vai continuar alimentando essa população, porque
a gente vai ter a mudança de paradigma, né? A mudança de pessoas colhendo, pessoas trabalhando no campo para máquinas autônomas trabalhando no campo, cada vez mais isso. Então a gente pode ficar tranquilo, a gente não vamos morrer de fome, né? Continuaremos tendo comida, mesmo não tendo ninguém trabalhando no campo.